Olá, estamos de volta para a nossa segunda quinzena e a ideia aqui é a gente dar continuidade ao estudo da eletroquímica. Na quinzena passada nós estudamos sobre as pilhas. Aqui nesse primeiro momento eu vou resolver exercícios que caíram no Enem sobre pilhas. Também vou deixar disponível lá para vocês darem uma olhada. E aí na próxima aula a gente começa a falar sobre eletrólise. Vamos lá então? Olha só, primeiro exercício. O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, as células a combustível hidrogênio-oxigênio. E aí aqui ele representa essa célula. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível hidrogênio e oxigênio diferencia-se dos processos convencionais. Por quê? Então, tá vendo? Gera energia e aqui tem entrada de hidrogênio e de oxigênio. O que que sai dessas reações de oxirredução aqui na saída? Oxigênio, água e hidrogênio, certo? Então, ele quer saber por que isso é uma boa. Vamos ler as alternativas aqui. Primeiro, A. Transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Gente, faz todo sentido, né? Quando a gente fala de reação de oxirredução, de pilha, a gente tem transformação de energia química, né, de uma reação química, em energia elétrica. A gente gera energia elétrica através de reações químicas. E aí o interessante dessa pilha que ele mostrou aqui é justamente a saída. Eu estou introduzindo hidrogênio e oxigênio e principalmente o que está saindo aqui, oxigênio, vapor de água e hidrogênio. Então, são gases que não poluem o meio ambiente. Muito interessante. Então, provavelmente essa é a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras, né? Ó, letra B. Transforma energia química em energia elétrica. Até aqui tudo bem. Porém, emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. Mentira, né, gente? Estou produzindo aqui água, oxigênio, hidrogênio. De combustíveis fósseis, nós já vimos lá no estudo de termoquímica, produz o quê? Gás carbônico e água. Gás carbônico é efeito estufa, né? Então, essa aqui mentira. Letra C. Converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica. Não é energia térmica que a gente está formando, né, gente? Então, já vamos eliminar. Letra D. Converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química. Não faz o menor sentido, né, gente? Transformar potencial em química. Não. Converte a energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente. Não tem nada a ver com combustível fóssil aqui. Então, realmente, letra A, transformação de energia química em energia elétrica sem utilização de gases que poluem o meio ambiente, ok? Vamos para a próxima. Todas questões do Enem, tá, gente? Eu que selecionei, fui selecionando de várias provas, e aí que são todas questões que caíram no Enem. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. Então, o pessoal arrancava o lacre da cerveja e guardava. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então, aquela tabelinha clássica que a gente já tem visto, né? As reações de redução com os potenciais de redução. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, ele falou aqui que o problema de tirar o lacre da latinha é que a gente está retirando o contato do magnésio que tem ali no lacre com alumínio,
dificultando o processo de reciclagem do alumínio, já que ele oxida mais fácil sem a presença do magnésio. Então, ele quer, olhando esses potenciais aqui, saber o que eu posso substituir o magnésio, como se fosse substituir o magnésio, né? Colocar na latinha ali para cumprir a mesma função do magnésio, que é proteger a oxidação do alumínio. Ou seja, ele quer saber aqui quem pode atuar como metal de sacrifício. Lembra que eu comentei sobre isso na quinzena passada? Metal de sacrifício é aquela substância que vai oxidar no lugar de quem eu quero proteger. E aí, para ele oxidar no lugar de quem eu quero proteger, o que ele precisa ter, gente? Ele precisa ter um potencial de redução menor do que quem eu quero proteger. Porque se ele tem um potencial de redução menor, é ele que vai oxidar no lugar daquilo que eu quero proteger, concordam? Lembram, quem tem o menor potencial de redução, oxida. Então, eu quero isso, alguém que tem um potencial menor. Simples assim, só analisar as alternativas aqui que ele deu na tabela e ver quem tem o potencial menor do que o alumínio, ou seja, quem vai oxidar no lugar do alumínio. Só isso. Ó, o potencial do alumínio, menos 1,66. Aqui para baixo tem zinco e cobre, potencial menos 0,76 e mais 0,34. Ambos maior do que o do alumínio, então não me interessa, porque se eu coloco eles, eu vou estar induzindo o alumínio a oxidar. Não me interessa. Magnésio aqui, ele quer saber quem no lugar do magnésio, né? Aí aqui a gente tem lítio e potássio. O potencial do lítio é menos 3,05 volts e do potássio menos 2,93. Esses dois valores são menores do que menos 1,66. Então, concordam que os dois são duas opções como metal de sacrifício? Vamos ver se tem essa alternativa aqui, né? Letra A, somente lítio e potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Exatamente o que a gente estava discutindo aqui, né, gente? Lítio e potássio. Letra A, de novo, alternativa correta. As outras aqui, tá falando que é somente cobre e zinco. Cobre e zinco a gente já viu que são os que não funcionam mesmo. Somente o cobre não funciona. Somente o potássio, não é só o potássio funciona, mas o lítio também. E somente o lítio também não. Então, de novo, letra A, alternativa correta. Ok? Próxima questão. Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama, combinação de mercúrio metálico com metais e ou ligas metálicas, sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 miliamperes. O contato dos materiais metálicos citados produz. Escolha uma. Então, ele está me falando ali que eu estou, através do contato entre metais, gerando uma corrente elétrica. O que é isso, gente? Contato entre metais gerando corrente elétrica, isso nada mais é do que pilha, né? Vamos analisar as alternativas aqui. Letra A, um sistema galvânico cujo fluxo de elétrons não é espontâneo. Gente, esse processo, se na hora que eles entram em contato já gera corrente elétrica, isso tem que ser processo espontâneo, né? Então, é espontâneo. Letra A é eliminada. O sistema eletrolítico cujo fluxo de elétrons não é espontâneo. Falou aqui de que não é espontâneo, já vou eliminar. Letra C. Uma pilha cujo fluxo de elétrons é espontâneo. Faz sentido, né, gente? Criei corrente elétrica através de reação química, reação espontânea. Provavelmente letra C. Vamos analisar as outras. Letra D. Uma solução eletrolítica cujo fluxo de elétrons é espontâneo. Aqui na letra D ele falou que é espontâneo. Qual que é o problema disso, dessa alternativa? Ele falou em solução eletrolítica. Vocês estudaram soluções no ano passado. Pensa aí, eu estou falando aqui de solução, um metal entrando em contato com outro metal. Eles estão em solução? Eles estão no estado sólido, eles não estão em solução. Então, o problema dessa letra D é falar que é uma solução eletrolítica. Errado. Letra E. Uma eletrólise cujo fluxo de elétrons não é espontâneo. Já discutimos aqui. Entrou em contato, a reação acontece espontaneamente. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Ok? Ótimo. Vamos para a próxima. Após o desmonte da bateria automotiva, é obtida uma pasta residual de 6 kg, em que 19% em massa é dióxido de chumbo 4,
60% sulfato de chumbo 2 e 21% chumbo metálico. O processo pirometalúrgico é o mais comum na obtenção do chumbo metálico, porém, devido à alta concentração de sulfato de chumbo 2, ocorre grande produção de dióxido de enxofre, SO2, causador de problemas ambientais. Para eliminar a produção de dióxido de enxofre, utiliza-se o processo hidrometalúrgico, constituído de 3 etapas, no qual o sulfato de chumbo 2 reage com carbonato de sódio 1 mol por litro a 45 graus Celsius, obtendo-se um sal insolúvel. Essa é a etapa 1, que tratado com ácido nítrico, produz um sal de chumbo solúvel, etapa 2, e por eletrólise obtém-se o chumbo metálico com alto grau de pureza, etapa 3. Considerando a obtenção de chumbo metálico a partir de sulfato de chumbo 2, na pasta residual pelo processo hidrometalúrgico, as etapas 1, 2 e 3 objetivam respectivamente, escolha uma. Então ele quer saber o que são essas etapas 1, 2 e 3. Olha só, vamos analisar com calma cada uma delas aqui. Pense aqui comigo, ó. Na etapa 1, ele falou que, vamos reler aqui, para eliminar a produção de dióxido de enxofre, utiliza-se o processo hidrometalúrgico, constituído de 3 etapas, no qual o sulfato de chumbo 2 reage com carbonato de sódio, obtendo-se um sal insolúvel. Gente, se eu tenho aqui uma reação de dupla troca, então eu estou reagindo o sulfato de chumbo 2 com o carbonato de sódio. Então, eu vou fazer uma reação de dupla troca aqui. Então, o que eu vou produzir? Carbonato de chumbo 2, que é o PbCO3, né? Opa, PbCO3. Produziu o PbCO3. Depois, então aqui o que eu estou fazendo? Desse processo aqui, a gente já sabe, né? Todas as alternativas falam que é lixiviação. A dúvida é se ela é uma lixiviação básica ou uma lixiviação ácida. Gente, quando a gente adiciona um carbonato, né? Carbonato, ele é uma substância básica, né? Então, é uma lixiviação básica. Já elimina aí letra B e letra E. Então, primeiro eu produzi PbCO3, que é o sal insolúvel. Depois ele pega esse PbCO3 aqui e dissolve em ácido nítrico. Quando ele dissolve em ácido nítrico, o que a gente vai formar? Nitrato de chumbo 2, que é um sal insolúvel, né? Então, aqui, nesse segundo processo, o que a gente está fazendo? Lixiviação ácida. Se eu adicionei ácido, né? Então, é uma lixiviação ácida. Então, primeiro, lixiviação básica. Segundo, lixiviação ácida. E solubilização, né? Já que eu estou formando um sal solúvel. E aí, terceira etapa, o que ele faz? Uma eletrólise onde ele obtém chumbo metálico. Então, eu tinha chumbo 2, que ele falou desde o início, que era o sulfato de chumbo 2, e o chumbo 2 está formando por eletrólise o chumbo metálico, o chumbo 0. Concordam? Então, vamos analisar as alternativas aqui. Letra A, lixiviação básica, até aqui ok. E dessulfuração, lixiviação ácida e solubilização, até aqui ok, e redução do chumbo 4 em chumbo 2. Não faz sentido, porque no começo eu tinha ali chumbo 2, então eu estou reduzindo o chumbo 2 a chumbo metálico, então o erro está aqui no final. Letra B, já começou falando que usar carbonato é lixiviação ácida. Errado. Depois usar ácido nítrico é lixiviação básica, totalmente errado, né? Vamos para a letra C. Lixiviação básica e dessulfuração, ok, carbonato. Depois, lixiviação ácida e solubilização, ok, usei ácido nítrico. Depois, a redução do chumbo 2 em chumbo 0. Essa é a alternativa correta, né, gente? Por eletrólise, eu reduzo o chumbo 2 a chumbo 0. Letra C, ok? Então, é isso. Próxima questão. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de AgSO3O3-3. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos.
Mesma tabelinha de potencial de redução que já estamos acostumados a utilizar. Das espécies apresentadas, a adequada para recuperação é. Então, para recuperação daquele material ali, o que ele quer? Ele quer prata metálica, né? Ele quer que aquele material ali reduza, que é essa primeira equação aqui, tá vendo? Aquele material que ele quer recuperar, produzindo a prata zero, a prata metálica. Ele quer que isso aconteça, ok? Que essa reação de redução aconteça. Então, ele quer saber como, o que eu posso colocar ali para que a prata ali reduza, para que eu forme prata metálica. Então, se eu quero que a prata reduza, o que eu preciso fazer? Que o outro oxide, né? Se a prata reduz, alguém precisa oxidar. Para alguém oxidar, o que é necessário? Potencial de redução menor do que quem eu quero reduzir. Então, é só analisar essa tabela aqui. Cobre, 0,34 é maior, então ele iria reduzir e a prata oxidar, não é o que eu quero. Platina aqui, 1,20, maior ainda, não quero. Esses três aqui são menores, alumínio, menos 1,66, estanho, menos 0,14 e zinco, menos 0,76. Então, assim, olhando isso aqui, qualquer um desses três, na presença de prata, iriam fazer a prata reduzir, iriam atuar como agente redutor, ou seja, eles iriam oxidar. Beleza. Tá, mas e aí? Só tem uma substância aqui nas alternativas. É isso que a gente tem que analisar, gente. Olha só. Para oxidar, vocês concordam que eu tenho que ter o metal formando íon, perdendo elétron? Então, alumínio perdendo a reação contrária do que está aqui, né? Lembram que quem oxida a gente inverte a equação? Então, alumínio metálico formando alumínio 3+. Estanho aqui 0 formando estanho 2+. Zinco 0 formando zinco 2+. É reação contrária. Então, vamos analisar as alternativas aqui. Letra A, ele fala que é platina. Já vimos que não, potencial é maior. Não. Cobre, potencial maior, também não me serve. Estanho, serve. Só que aqui ele tá me falando que é o estanho metálico, né? Que é quem vai oxidar. Faz sentido, não faz? Ok, deve ser essa. É isso mesmo, ó. As outras alternativas que seriam possíveis, ele coloca os íons, alumínio 3 e zinco 2+, as espécies já oxidadas. Não, eu preciso do metal que vai oxidar. Então, a alternativa correta é letra C, ok? Vamos para a próxima questão, então. O ferro metálico é obtido em altos fornos pela mistura do minério hematita, alfa F2O3, contendo impurezas coque, carbono e calcário, CaCO3, sendo estes mantidos sob um fluxo de ar quente que leva à queima do cobre, com a temperatura no alto forno chegando próximo a 2000 graus Celsius. As etapas caracterizam o processo em função da temperatura. Então, ele colocou aqui as reações para as várias temperaturas, tá? Ele quer saber, no processo de redução desse metal, o agente redutor é escolha uma. Então, olha só, ele quer saber quem é que está fazendo o cobre, o ferro, né? O ferro reduzir. A etapa que a gente tem a redução do ferro é essa aqui, concordam? Ó, nessa etapa aqui, a gente tem o ferro aqui que era +2, formando o ferro metálico, ferro 0 aqui. Então, é nessa etapa que a gente tem a redução do ferro. Quem está fazendo o ferro reduzir, ou seja, quem é o agente redutor? É o CO, monóxido de carbono. É ele que está oxidando, fazendo o ferro reduzir. Então, resposta correta, letra A. Ok? Próxima. Em 1938, o arqueólogo alemão, não sei pronunciar o nome dele, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, que é esse tubo externo aqui, e uma barra de ferro que está aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume asfalto conforme ilustrado. Considere os potenciais padrões de redução do ferro, menos 0,44 volts, do hidrogênio 0 volts e do cobre 0,34 volts.
Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Ou seja, ele quer saber quem é que está reduzindo, lembra? Consoante com consoante. Então, se eu tenho cátodo, eu quero saber quem é que sofre redução, né? Eu sei ali que o ferro, ele tá oxidando, né? O ferro tá oxidando. Quero saber quem é que tá reduzindo. Então, eu tenho o ferro aqui, tenho o cobre aqui e tenho o hidrogênio aqui. Vamos analisar as alternativas. E a tampa de betume. Tampa de betume não faz sentido, né, gente? Ela é um composto ali de asfalto, não. A barra de ferro, se ela está sofrendo corrosão é porque ela está oxidando, né? Então, não é o que eu quero. O vestígio de ácido, pode ser, né? E o tubo de cobre ou o vaso de barro. Olha só, o vaso de barro também não faz sentido. O que poderia fazer sentido se ele estivesse em contato ali é o tubo de cobre ou o vestígio de ácido. Ele falou aqui que no enunciado que o ferro está aparentemente corroído por ácido, ou seja, se o ferro está corroído, ele está oxidado e o ácido foi quem reduziu. Só por aí a gente já resolvia a pergunta, mas poderia ficar em dúvida ali no cobre. Pensem comigo, gente, para reduzir, eu deveria ter um cobre 2+, ali, cobre 1+, formando o cobre metálico, e não o contrário. Ali eu já tenho o cobre na forma reduzida, na forma metálica, né? Então, não poderia ser o cobre. A única possibilidade aqui é o hidrogênio, que eu tenho aqui na forma de H+, né? Aqui, ó, 2H+, ele já coloca isso ali quando ele dá o potencial, que reduz formando o gás hidrogênio, o hidrogênio zero, igual o eletrodo padrão de hidrogênio lá. Então, o único que pode estar reduzindo aqui é esse, certo? Então, letra C, o vestígio de ácido. Mais uma, tá, gente? Estão observando que esse é um tema que cai muito no Enem, cai bastante. E assim, aqui eu só separei algumas, mas eu vou colocar todas para vocês aí, inclusive de eletrólise para a gente discutir depois. Ele é um assunto que aparece muito no Enem. E, normalmente, as questões mais difíceis de química do Enem são as questões que envolvem eletroquímica. Tem umas muito simples de resolver, mas tem umas mais trabalhosas, tá? Mais uma aqui, ó. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido na presença de CO2, sofre oxidação formando zinabre, um carbonato básico de fórmula CO2, O2, CO3. Que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é em relação ao cobre, ele quer que escolha uma alternativa, né? Então, olha só, eu não quero que o cobre oxide, ou seja, eu quero um metal de sacrifício ali para evitar a oxidação do cobre. Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa de alguém com um potencial de redução menor do que o cobre, ou um potencial de oxidação maior do que o cobre, certo? Então, a propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é em relação ao cobre. Maior caráter ácido? Não. Maior número de oxidação, de que a gente está falando de inox, né, gente? Não isso. Menor capacidade de reação, menor número de elétrons na camada de valência ou menor potencial de redução. A gente sabe que quem tem o menor potencial de redução oxida, então ele vai oxidar no lugar do cobre, ok? Letra E. Mais uma. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, que é a soda cáustica, e outra espécie química pulverizada.
Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás, hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução, aquela mesma tabela, da água e das outras espécies em meio básico expressos no quadro. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a eficiência? Então, pensem comigo, eu estou formando ali, ele me disse que eu estou... Considero da água, né? Estou formando H2 ali, ele me disse. Ocorre uma reação que libera gás e hidrogênio. Então, eu estou formando isso aqui, ou seja, a água está sofrendo redução. Eu quero saber o que vai potencializar isso, o que aumenta essa reação de redução. Mesma ideia que a gente já discutiu bastante. Se eu quero que esse reduza, eu quero que o outro oxide. Para ele oxidar, o potencial dele tem que ser menor que o da água. Então, o potencial da água é menos 0,83, eu tenho que escolher quem tem o potencial menor que ele. Entre as alternativas, eu tenho aqui, ó, esse é maior, esse é maior, esse é maior, então esses não servem, porque esses iriam reduzir. Então, quem é menor aqui? Ou esse AlO4 ou esse FeOH2, né? E aí é a mesma ideia. Eu quero que ele oxide, então eu quero que ele seja um metálico para formar o outro lá, né? A reação contrária do que está aqui. Então, ó, eu sei que o cobalto não é, eu sei que o cobre não é, porque o potencial é maior. O FeO2 poderia ser pelo potencial, mas eu quero que ele vire isso, né? Eu quero que o ferro metálico oxide formando isso. Então, esse aqui não pode ser. O chumbo é maior, não serve, e aí o que eu tenho aqui é a letra E, o alumínio metálico que vai oxidar formando o hidróxido de alumínio lá. Então, letra E, mesma ideia do que a gente já tinha discutido naqueles casos anteriores, ok? Por último aqui, utensílios de cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado, substância marrom pouco solúvel conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química, então ele deu a equação de formação de ferrugem. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é escolha uma. Impermeabilizar a superfície isolando de seu contato com ar úmido. Esterilizar, impedindo a proliferação de bactérias. Não faz sentido, né, gente? Eu estou impedindo oxidação aqui. Renovar sua superfície polindo. Vamos pensar. Evitar o contato do utensílio com calor, isolando termicamente. Não tem nada ali que o calor potencializa isso. Guardar os utensílios em embalagens, isolando-os do contato com outros objetos. Também não, né, gente? Então, olha só. Aqui a ideia é a formação de ferrugem, ela se dá pela reação com água e oxigênio. Então, o que faz mais sentido é impermeabilizar a superfície isolando do seu contato com ar úmido, porque aí eu vou estar evitando esse contato com água e oxigênio. Então, letra A. Ok? Gente, então aqui eu separei algumas questões que dava pra gente resolver com o que nós já discutimos. Vou deixar outros exercícios além desses aqui para vocês darem uma olhada, para saber se vocês conseguem resolver questões do Enem, já que esse assunto é muito frequente, tá bom? Então, qualquer coisa me procurem. Essa quinzena a gente vai ter um momento ao vivo para tirar dúvidas, tá? Olhem lá na sala do Moodle qual que vai ser a plataforma, qual vai ser o horário que eu ainda estou analisando e vou colocar lá, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!